no nosso meio. Quem é pães hoje aqui, irmãos? Aleluia! Muitas guerreiras e guerreiros do Senhor que vivem os seus filhos. Amém! Sozinhos, para os olhos do homem, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é conosco. O Senhor é com os órfãos. Aleluia! Então nós nunca estamos desamparadas, guerreiras do Senhor. Aleluia! Aleluia! Para os pais, para os seus filhos sozinhos. Aleluia! O Senhor é Deus de providência, irmãos. Eu sou testemunha disso, porque a palavra do Senhor diz que nós somos testemunhas. Eu tenho orado ao Senhor, eu quero ser testemunha viva do Senhor. Falar aquilo que eu posso provar. Quem tiver dúvida no seu coração, vai lá em casa, para você ver o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmo, no capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Irmãos, a melhor coisa que existe é quando nós vamos orar e os nossos filhos se exaltam e entristecem o nosso coração. Porque isso é normal, né? São os olhos do ano, tem uma fasezinha não muito fácil. Mas quando nós vamos orar e falamos para o Senhor, Deus, olha, visita, desde a infância, vê se eu ensinei ele no caminho errado. E o Senhor brada dos altos céus e fala, realmente não ensinou, então eu sou pai, eu vou corrigir, vai, corrige, aleluia, a vitória chega no seu lar, amém? Sabe, muitos pais entristecidos, muitas mães entristecidas, muitas mães entristecidas, mas olha o Senhor é Deus que dá resposta, amém? O Senhor é Deus que laça e traz, o Senhor é Deus que conserta, o Senhor é Deus que honra, Pai, Deus, a pastora Úrsula, que vai estar trazendo aos nossos corações, ministrando a nossa vida mais uma. Glória a Deus. Que é uma parte, irmãos, que eu amo. Se tem escola bíblica dominical, tem missionária casal, porque eu amo escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo, irmã. Aleluia. Vamos ficar de pé, guerreiros, mais um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Sabe quando Moisés saía, irmão ministrava, eu lembrei disso hoje, quando Moisés saía para a peleja, quando Josué saía para a peleja, eles tocavam ali o seu som, e aí ele dizia para aquele povo, quem é comigo? E o povo de Israel respondia, e o povo saía em guerra, aleluia? Amém. Essa manhã, quem é comigo?
liberdade é muito gostoso, né? Glórias a Deus por isso. Todo mundo consegue me ver? Apesar do meu tamanhozinho? Eu acho que eu não vou subir lá para cima hoje não, acho que eu vou ficar aqui mais à vontade. Né? Clima de escola dominical é assim mais à vontade, amém? Pode, pastor Oliveira, ficar aqui embaixo? Você deixa? Você deixa? Aleluia. Gente, o boss deixou, o chefe deixou, então eu vou ficar aqui mesmo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos? Todos esses dias a gente tem ministrado sobre a reconstrução. Aleluia. Todos esses dias a gente tem ministrado sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo. A gente tem ministrado por isso, porque foi uma palavra que ardeu muito forte no meu coração e é uma palavra que tem tudo a ver com essa igreja. Tem tudo a ver com o período que essa igreja está passando de reconstrução. Reconstrução ministerial, reconstrução dos muros, reconstrução dos sonhos. Né? E eu estou falando que vai ter que passar de novo, porque essas paredes vão ficar muito pequenas. O quarteirão também vai ficar muito pequeno. Vocês têm que começar a orar e buscar de Deus algo bem maior, algo com estacionamento, algo, sabe, com uma excelência diferente. Porque a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira. Bem maior do que a da primeira. E falar sobre reconstrução, falar sobre igreja, falar sobre ministério, tem tudo a ver com igreja nascente, com igreja que conquista, com igreja que ganha vidas. E é isso que fala aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu gostaria de ler com os irmãos. Atos 2, 42. Todos acharam? Tem umas páginas aí passando ainda, nós vamos esperar uns pelos outros. Eu gostaria que você marcasse essa passagem na sua Bíblia. E todas as vezes que você tivesse em dúvida do que fazer, todas as vezes que você pensar assim, eu preciso de uma direção de Deus, você pode voltar aqui sem medo de errar, porque Deus vai te dar uma direção. Todas as vezes que você pensar assim, mas o que é mesmo ser igreja? Você pode voltar aqui. Uma vez que você pensar assim, eu queria entender o que é ser cristão, você volta aqui. Aqui tem uma resposta tremenda para nós que somos igreja, né? Deu tempo de todo mundo achar? Atos 2:42? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos nessa hora, coloque sua mão no seu coração, eu vou orar por você nessa manhã. Deus querido, majestoso, todo-poderoso, maravilhoso, Senhor, nós exaltamos o seu nome, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o aroma da sua presença que se manifesta no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha criar raízes nos nossos corações e frutificar nas nossas vidas dia a dia, conforme a tua promessa. Pai, em nome de Jesus, todo ladrão da palavra, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua promessa da tua igreja, seja repreendido, amarrado, expulso, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que esse milagre, Senhor, que essa promessa para a igreja venha se cumprir na vida de cada um de nós aqui presentes, neste lugar onde o Senhor nos chama para edificar uma boa obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Como eu já disse para vocês, eu e meu esposo, né, nós somos apaixonados por discipulado. Falar sobre o livro de Atos para nós é falar sobre ser igreja. Né? Se você quiser fazer um resumo daquilo que eu vivo de cristianismo, eu acabei de ler para você. Ser cristão é a gente perseverar, sabe? É a
vezes a gente fala de geração e a gente pensa filhos naturais. Eu quero levar você a pensar na sua geração espiritual. Sabe, vai chegar um dia que ou o Senhor vai chegar nas nuvens e arrebatar a igreja tudo uma vez, ou vai chegar um dia que o Senhor vai chegar individualmente para mim e para você. Esse dia é inevitável. Só que depois desse dia chegar, se o Senhor não chegar ainda nas nuvens, eu tenho deixado minha geração. Eu tenho plantado uma geração de discípulos. Eu tenho deixado minha história. Eu tenho certeza que o dia que eu for para a glória, tem pessoas que foram tocadas pela minha vida, que vão continuar essa história de poder, essa história de milagre, essa história de salvação. E você já parou para pensar como você tem marcado o seu tempo e a sua história? Quantas gerações você vai deixar? Falar sobre discipulado é falar sobre gerar filhos espirituais, é falar sobre gerações, é você dar o exemplo, é você compartilhar o que você tem, é você dar tudo o que você tem, na esperança única de que o Senhor vai te dar mais e mais, deixar fluir o rio de Deus, a alegria de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Sabe, eu quero deixar você nessa manhã pensando sobre isso. Diz a palavra do Senhor que todos os convertidos, aqueles que criam na palavra, os que aceitaram a palavra e foram batizados, aqueles que praticavam os princípios que eles já tinham aprendido com Jesus, como exemplo dos apóstolos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Escola dominical é lugar da gente perseverar na doutrina. Querido, quando você persevera na doutrina, você amadurece, você cresce. Você pode até ficar empurrado às vezes com certas coisas na igreja. Você pode passar lutas, às vezes, de não concordar com o que alguém está falando. Mas você nunca será um menino levado de um lado para o outro por qualquer ventinho à toa, não. Sabe, nós estamos passando uma época de muita modernidade no Evangelho. Hoje em dia a igreja está na televisão, ela está na internet, ela está no YouTube, ela está no rádio, ela está de tantas maneiras alcançando tantas vidas, e tem muitas igrejas que estão misturando muito vento, porque não perseveram na doutrina apostólica. Sabe, você quer ter vida eterna, você quer ter uma vida inabalável, persevera na doutrina apostólica. Sabe, eu amo pregar em igreja que tem escola dominical. Infelizmente a gente não conseguiu um jeito de implantar a escola dominical lá na América. Nós já tentamos, acho que o pastor Júlio já tentou, vários pastores amigos meus já tentaram, e lá a gente não consegue, por causa do jeito da vida diferente. Mas eu amo ministrar em igreja onde tem escola dominical, porque uma igreja onde tem escola dominical, o povo não conhece Davi de ouvir falar, eles conhecem a história do rei Davi, passo a passo, porque a gente aprende na escola dominical. Eles não conhecem a história de Sansão, só de ouvir falar que Sansão era um homem muito forte, mas eles conhecem os detalhes, e é nos detalhes, é nas pequenas coisas, é nos entremeios da doutrina que o Senhor nos ensina os princípios, e aí a gente amadurece. Perseverar na doutrina apostólica. Sabe, às vezes a gente pensa que o pastor, que o líder, que o professor de escola dominical tem que estudar a lição, tem que estudar a palavra, e a gente chega aqui e a gente quer comer igual passarinho. Você sabe como o passarinho come? Né? O passarinho novinho, filhotinho de passarinho, ele abre a boquinha e começa a gritar, né? Tô com fome. E aí a mãe dele, o pai dele chega lá e vomita na boca dele lá, tudo mastigadinho, pré-digerido. Sabe, mas o crente não, ele tem que buscar do Senhor esse manjar celestial. Aleluia. Sabe, ele tem que buscar a perseverança na doutrina da palavra. Nós temos que buscar o entendimento. Nós temos que buscar os melhores dons. Sabe, tudo isso é doutrina apostólica. Nós temos que voltar para a palavra e analisar e julgar todas as coisas de acordo com a palavra. Sabe, eu estava aqui em Goiânia, eu já morei aqui, vocês sabem que eu sou goiana, né? Eu nasci aqui na Vila Nova. Eu nasci aqui na Vila Nova. Né? É gostoso isso, não conheço nada.
Esse Messias aí voltou, a senhora viu, né? Tá aí operando milagre, esticando o braço dos outros. A gente não estava pensando lá que ele esticava o braço, quem estava com o braço encolhido. E a minha avó virou para mim e falou: deixa de ser boba, menina. A palavra do Senhor diz que o dia que o Messias chegar, ele não vai chegar aqui em Goiânia, não. Presta atenção, vai chegar no mundo inteiro de uma vez. Você fala que você vai na igreja, mas cadê a sua fé? Cadê o seu conhecimento da palavra? Queridos, a minha avó era sempre analfabeta. Naquele dia ela me deu uma surra de Bíblia que eu lembro dela até hoje. Sabe, muitas vezes a gente tem ido atrás de modismo. Ah, o Senhor ali está operando sinais e maravilhas. Queridos, os sinais e as maravilhas vão acompanhar os que creem. Sabe quem ora por mim? Sabe quem põe a mão na minha cabeça? A minha liderança. Sabe quando o negócio está feio? Quem põe a mão na minha cabeça? O meu marido, a minha mãe, a pastora Helena, o pastor Júnior, a pastora Suzana. Sabe por quê? Eu tenho muito mais fé na vida de quem eu conheço o testemunho, de quem fala, prega, vive a verdade, do que na alguém que está no oba-oba, fala anunciando por aí, que faz milagre, que estica o braço dos outros. Queridos, o diabo também faz sinais, ele também faz maravilhas, ele também opera. Eu acabei de chegar num lugar onde o diabo é adorado e ele age com tanta ousadia que ele tentou até nos matar. Sabe, ele tentou de todas as maneiras, mas ali naquele lugar Deus foi o Senhor das nossas vidas, o guarda de Israel que não dorme nem cochila, o espírito de discernimento e de autoridade. Quem tentou fazer sujeira com a gente acabou aceitando Jesus e confessando que Ele é o Senhor e Salvador da vida dele. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a doutrina apostólica. Perseverar na comunhão. Você tem se reunido com alguém para estudar a palavra? Você tem passado aquilo que você conheceu para alguém? Você tem compartilhado da palavra com alguém? Alguém que já é cristão e também alguém que ainda não é cristão? Viver a palavra, perseverar na doutrina e fazer isso. Às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente está igual passarinho, a gente está preocupado, né? O filhotinho lá, né? A barriga do doendo e a gente está gritando. Eu estou passando problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então vem cá e vomita na minha boca, porque eu quero prontinha a promessa de Deus na minha vida. Tem uma irmã que a gente compartilha muitas coisas com ela e acompanha, ora com ela. Outro dia ela falou para mim assim: é o fast food, vocês sabem o que é fast food? Aquela comida ruim pronta que fica lá, você passa assim, às vezes é de casa e cata aquele negócio. Ela falou: é o fast food do Evangelho. Né? Quem vai na igreja só para ouvir dizer assim diz o Senhor, cantando aí uma barra de ouro, e a barra de ouro nunca chega, sabe? Porque assim diz o Senhor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o poder de Deus e a vida eterna. Examinai as Escrituras, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que diz a palavra, queridos. Examinai as Escrituras. Perseverai na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, partir do pão fala que às vezes o que a gente tem é um pão, mas a gente pode dividir ele com alguém. Esses dias eu estava meditando naquela palavra de João na multiplicação dos pães. Vocês lembram quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos? Eu me coloquei na posição do menino, porque a gente sempre prega sobre Jesus ter multiplicado o pão, né? Falei: será que diante de uma multidão, quando eu visse aquela multidão todinha, eu tivesse 5 pães e 2 peixinhos, será que eu ia falar: tá aqui o comidinho que eu tenho? Será que eu não ia esconder a minha balinha, meu pão, meu chocolate, e falar: não, esse aqui pode me sustentar por mais 3, 4, 5 dias na presença do mestre, eu não vou precisar sair para ir buscar, não vai fazer diferença com toda essa multidão faminta? A gente muitas vezes é muito egoísta. Às vezes nós temos um pão inteiro e nós temos dó de dar uma fatia para alguém. Às vezes a gente está olhando só para o nosso umbigo. Querido, ser igreja é parar de olhar para o nosso umbigo, é levantar os olhos e olhar para a multidão de sedentos e famintos, esfomeados que tem da palavra do Senhor. Sabe por que esses negócios esquisitos, igual a essa tenda do Messias, anunciava que tem milagre, o povo corria para lá, e o negócio encheu ali perto da estação, encheu lá para cima ali na Anhanguera, ali onde eu ia para a escola, e o trem enchia de todo lado, aquele trem esquisito.
eu vou caminhando com Jesus. Jesus é para ser distribuído. Jesus é para ser repartido através de uma mão estendida, através de um coração perdoador, através de abrir os olhos e olhar quem está do nosso lado. Eu morei muitos anos em Brasília. O povo fala assim que eu tenho um pouco de sangue de cigano, porque a gente mudou para muito lado assim, com meu pai, e eu entendo que o Senhor providenciava para a gente conhecer muitas coisas. Lá em Brasília eu morei num prédio de apartamento durante 5 anos. Eu não conhecia nem a vizinha do lado. Cada um cuidava da sua própria vida de uma maneira tal que a gente não conhecia ninguém. Eu conhecia o vizinho de cima porque ele era diretor da escola onde eu estudava. Então eu conhecia ele e os filhos dele. E eu me lembro desse tempo e penso, não está certo. Isso não está certo. Às vezes a gente tem que olhar para o lado. Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que partir o pão. A gente tem que orar. A gente tem que interceder. Teve um tempo que eu tinha uma listinha de oração assim. Antes de eu estar no ministério, porque hoje em dia, né, a gente não tem mais uma listinha, hoje em dia a gente tem um caderno para a gente carregar, a gente não é pastor, né? Mas às vezes dá para você ter uma listinha. Eu tinha uma listinha de 12 nomes. Todo ano eu refazia essa listinha. Eu colocava 12 nomes de pessoas que eu podia influenciar, que eu podia orar por elas, pregar por elas. Sabe que às vezes a gente olha tanto para a nossa barriga, que às vezes eu ensinava algumas pessoas que estavam participando do discipulado com a gente, alguns membros da igreja, e eu falava assim, faz a sua listinha. Aí eles iam colocar assim, o nome da minha tia que está lá na Europa, o nome do meu irmão que vive lá no Brasil, o nome do meu primo que está não sei aonde, só está olhando para o umbigo, igual filhote de passarinho. Por que está doendo aqui? Não, querido, nessa lista tinha o nome de pessoas que eu podia orar, que era possível partir o pão com elas, ter comunhão com elas, influenciar a vida delas. Você já pensou em fazer uma lista dessa maneira? Quais são as pessoas que estão no seu alvo de oração? Quais são as pessoas que estão ao seu redor, que você pode influenciar elas através do seu testemunho? Quais são? Comece a pensar. Aquela pessoa bem chata. A Bíblia diz que é preferível morar debaixo da casa que tem goteira do que junto com uma mulher faladeira e rixosa, reclamona, né, não é? Qual é a mulher faladeira, rixosa e reclamona que Deus colocou no seu caminho? Para você testemunhar do Jesus que cura, salva e liberta, para ela ser transformada numa pessoa de excelência, conforme o plano de Deus, aquela que você não suporta. Amém, querida? Eu sou mulher, mas eu creio na palavra e abro os meus olhos para ver. Amém? Qual que é aquele homem? Aquele homem que é tão enjoado que você chama ele de Alexandre Dantoeiro. Você quer deixar para lá? Você já colocou o nome dele na oração? A oração do crente muito pode em seus efeitos. Começa a profetizar, começa a declarar. Vai ser crente, muito crente, bem crente, para valer. Faz igual a Ludmila Feber. Começa a cantar sobre a vida dele. Olha, tem campanha de oração aqui, gente, eu estava olhando aqui. Lá na sede, a nossa mesa de campanha de oração, ela fica assim, dessa altura, assim, né, pastor? Tem bolsa, tem garrafa de água, tem vídeo, fotografia, chave. Tem as coisas mais engraçadas lá em cima, passaporte, peça de roupa. Eu já vi até escova de dente, eles, na mesa de oração. Uma esposa falava assim, meu marido ele é tão grosso, ele chega em casa dando coisa, se xingando. E aí eu fui orar e falei, Senhor, me dá uma estratégia. Deus falou comigo, leva a escova de dente dele para a campanha de oração e põe lá para ser ungida, eu vou começar a ver. Querida, essas coisas serão engraçadas para quem não tem fé. Mas a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé para agradar a Deus, para crer que o Senhor é poderoso para fazer, não faz não. Mas se você tem fé, faça, você vai receber a bênção com aquela mulher. O marido dela hoje só canta louvor, só tem palavra de Deus. Tem mais de 20 anos que ele converteu. Tem mais de 20 anos que ele é uma bênção. Sabe? Mas ela orou 5 anos com aquela escova de dente lá. Trocava de escova, levava a escova para ser ungida. E finalmente o Senhor tem mudado a história daquela família. Sabe por quê? Porque nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quem são as pessoas que você vai influenciar esse ano? Começa orando, depois vai ter comunhão, vai partir o pão,
da doutrina apostólica, a doutrina que Deus deixou para a igreja ser ensinada nela. E você vai ver, fruto de justiça. Né? Pastor Oliveira cantava que esses dias o louvor tem sido profético, de uma tal maneira tão gostosa, já vem com a mensagem para preparar. E quem que estava cantando aqui? Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia! Quem vai comer do seu pão, querido? Eu serei mãe de multidões e tocarei em muitas gerações. Quem vai comer do seu pão? Você vai partir ele inteiro. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, eu não considero nada meu. Eu não tenho nada nessa terra. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Eu venho de uma família riquíssima. Na minha geração não chegou um centavo das fazendas de Catalão. Não chegou um centavo das fazendas de serralheria de Séries. Querido, mas na minha geração, eu estava lá em Brasília falando isso com meu primo. Falei, primo, presta atenção, considera os seus caminhos. Deus trouxe ele lá do Rio de Janeiro, no mesmo dia que eu cheguei. Deus causou um imprevisto na vida dele e trouxe ele lá do Rio de Janeiro para Brasília. E eu entendi que era para a gente ministrar algo, partir um certo pão com ele. Meu primo já foi discipulador, ele já foi líder de grupo familiar, de células, pequeno grupo, sei lá o nome na igreja dele lá em Brasília. Não faz diferença, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E hoje em dia, porque decepcionou como homem, está lá para o Rio de Janeiro afastado da igreja. Eu falei, primo, considere os seus caminhos e presta atenção. Olha para trás e olha a história da nossa família. Nenhum centavo das riquezas que tinha na nossa família chegou na nossa geração. Mas presta atenção que na nossa geração chegou o dono do ouro, o dono da prata, a salvação, a esperança, a palavra da fé, a confissão da vida eterna, a remissão dos pecados. Eu pude falar para ele, queridos, presta atenção. Você está olhando para o homem e parou de olhar para o autor e consumador da nossa fé por causa de quê? Deixe de ser bobo e considere os seus caminhos. A sua esperança é seu líder, é o pastor que pecou, que adulterou, é o outro que saiu do caminho do evangelho, ou é o Cristo que deixou a sua glória, caminhou nessa terra, morreu morte de cruz, venceu a morte, resgatou a sua vida, a minha vida e toda a nossa geração para a glória, o louvor e a honra dele. Aonde que está a sua esperança? Segundo a minha prima, ele estava com o coração tão fechado que não podia nem falar a igreja de Deus para ele, porque ele balançava a cabeça. Porém, quando nós temos autoridade da palavra, nós sabemos o que nós estamos falando, qualquer um se curva diante da autoridade da palavra. Aleluia! Na nossa geração, todos os sobrinhos da minha mãe, todos, inclusive ele, pode até não estar firmado na igreja ainda, de novo, né? Porque vai firmar. Todos nós já confessamos a Jesus como Senhor. Todos nós já recebemos a herança da vida eterna. Todos nós. Queridos, esse povo tinha tudo em comum. Todos estavam juntos. Para que a gente considerar precioso o sapato, a roupa, o carro? Você já foi roubado de alguma coisa? Já teve um carro roubado? Nem alguém aqui já teve? Que sensação de vazio esquisito, de violação que a gente tem, não é? Você deixou o trem lá estacionado, quando você chega lá, você olha e fala, opa, estava aqui. A ficha não cai. Você fala, mas estava aqui. Aí você dá uma volta, você pisa no lugar, é desse jeito que a gente faz. Você fala assim, estava aqui. Aí você mede, era desse tamanho, estava aqui. Não estava mais. A gente fica bobado. Aí você fica com raiva, você chora, xinga, grita, descabela, vai atrás, aciona, segura, faz tanta coisa. Lá na frente o negócio não volta. Você continua vivendo, não continua? Você continua respirando, não continua?
Você continuou lutando e vencendo. Foi ou não foi? Nós não precisamos de ter coisas. Nós precisamos de ter galardão e autoridade. Nós precisamos. Crente de vez em quando é roubado, sim. Eu já fui roubado, depois é crente. E crente de vez em quando precisa até ser roubado. Sabe por quê? Para prestar atenção. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está a nossa esperança? O que é realmente precioso para nós? Sabe, quando a gente passa a luta, às vezes a gente se surpreende de uma tal maneira. Às vezes é aquele irmão mais enjoado, que é crente, mas a gente vê. Tem ou não tem aquele irmão enjoado? Não precisa levantar a mão e concordar comigo, não, você vai se denunciar, deixa quieto. Deixa só eu falar. Às vezes, quando você está passando a sua pior luta, aquele que você mais desconsidera é aquele que bate na sua porta e fala assim: eu vim orar por você. Aleluia. Eu vim chorar por você. Glória a Deus. Olha, não tem muita coisa não, mas eu estou tão preocupado com você. Às vezes ele é fofoqueiro, ele chega perto de você e fala assim: o que foi mesmo que aconteceu? Queridos, todos nós temos que dividir o que nós temos. Todos nós temos que ter tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na medida que as pessoas têm necessidade. Sabe, você tem muita coisa que você pode distribuir. Você tem muita coisa que você pode vender e repartir. Talvez nesse tempo aqui seja um tempo que algumas pessoas muito ousadas na palavra vendiam literalmente tudo. Eu não estou pedindo para você vender tudo, não. Mas também se você vender, eu tenho certeza que não vai faltar, não, querido. Sabe por quê? Porque eu me lembro de Pedro, a porta formosa do templo. O povo carregava o aleijado por ele lá, vocês lembram? Para ele pedir esmola para ter suas necessidades satisfeitas. E Pedro chega e fala para ele: ouro e prata não tem não, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda, sai daí, vai trabalhar, vai louvar, vai adorar, vai buscar crescer sua vida, vai casar, vai fazer filho, povoar essa terra, vai, em nome de Jesus, vai ser feliz. Tem coisa mais importante que ouro e prata. Sabe, tem coisa que o Senhor provê nas nossas vidas que é muito melhor que o ouro e a prata. É a graça, a autoridade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Qual era a frequência que esse povo estava no templo, queridos? O que ele fala no texto? Diariamente. Aleluia. Qual era a frequência? Diariamente. Quantas vezes a gente acha que é pesado vir na igreja 2 vezes por semana? A gente fala assim: não vai dar tempo de trabalhar, vir na igreja, cuidar dos meninos, cuidar das coisas, ter ministério. Agora vou ter que orar para aquela lista de 12 pessoas também. Tanta coisa para a gente fazer, tanto ativismo. A gente precisa aprender a escolher a melhor parte. Sabe? Eu gosto muito de ouvir pregação. Sempre gostei. Depois que inventaram o YouTube, então, para mim ficou uma maravilha. Você vai lá no meu computador para marcar nossos favoritos. Sabe? Eu amo assistir, ouvir pregação. Assisto lá o John Bevere, eu assisto o Paul Walsh, eu assisto agora o Juliano Stone. Eu vou colocando lá e outro, de vez em quando eu estou me surpreendendo, pastor Hernando. Aí estou sempre ouvindo pregação. Às vezes eu estou em casa, eu ligo ali. Perseverança na palavra, queridos. Perseverança na doutrina apostólica, perseverança no ensinamento de vida eterna, uma revelação nova. Sabe, outro dia eu ouvi o pastor André Valadão ministrando sobre religiosidade. Deus falou tanto ao meu coração, sabe, Deus ministrou tanto ao meu coração. A gente vai conhecer se a gente for ministrado, se a gente tiver sede, sabe, diariamente perseverar no templo, unânimes. Não adianta nada a gente vir para a igreja e ficar reparando aqui, ó. Ai, eu queria estar cantando louvor, mas hoje eu não fui escalado. Ai, eu bem que gosto. Eu gosto demais de ensinar na escola dominical, mas hoje eu não estou na escala. Aí você senta ali, a pessoa está na escala, está ministrando, porque Deus
de ver as coisas. Como querido, se o Senhor não está aqui ministrando, deixa cair, recebendo, intercedendo e falando: Senhor, usa Ele com poder, com autoridade, usa Ele para ministrar na minha vida, porque eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Abre os meus ouvidos para ouvir a Tua palavra, o meu coração para ser dilatado no Seu amor. Esconde essa palavra lá dentro para não pecar contra Ti. Ministra na minha vida, Senhor, porque hoje eu tenho uma nova batalha. Lá fora tem sedentos, lá fora tem famintos. Me dá pão para me distribuir com eles lá fora. Todas as vezes que você entrar aqui com esse Espírito, Deus vai falar com você, mudar a sua vida, transformar a sua geração, te encher de pão, te encher de peixe, te encher de azeite, de água da vida, de esperança, de autoridade. Perseveravam unânimes no templo. Tem que ter perseverança. Depois da manhã você já esqueceu a palavra que eu ministrei. Tem certeza? Porque eu sou assim. Se a gente não perseverar, a gente esquece a palavra ministrada. Principalmente quando pisam no nosso carro. Principalmente quando dói o dedo da gente. A gente esquece um minutinho. Eu tenho uma amiga que é pastora e ela fala assim: pedir licença para Deus e cair na carne. A gente faz essas coisas. Temos que perseverar. E quem falou que ministério é só cantar aqui na frente? Quem falou que ministério é só pregar aqui a palavra? Dançar? Ser pastor? Quem falou? Os maiores ganhadores de vida não levaram título de pastor, não. Porque título não ganha vidas, não. Palavras de vida eterna, testemunho de Cristo, cheio do poder de Deus, do dínamo do Espírito Santo, cheio do aroma da presença de Cristo, ganham vidas. Título não ganha vida, não. Vocês estão aqui em Goiás, não sei se vocês conhecem, alguém aqui conhece pastor Erasmo. Acho que hoje o pastor Erasmo é bispo da Igreja de Deus. Fui ovelha do pastor Erasmo. E ele falava para mim assim: é baixo. Carga é carga. Título é carga. Título tem peso de responsabilidade. Mas poder de Deus tem um peso de honra e glória, manifestado no poder dele de fé e fé na vida daquele que crê. As pessoas que ganharam mais vidas que eu já conheci não eram pessoas que tinham títulos ou cargos. Às vezes eu vejo, outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: não vou pregar em culto familiar, não. Não precisa me chamar para pregar em culto familiar, não. Gosto de pregar para a multidão. Fez de jeitinho. Entortou mais um pouquinho, não vou entortar, que senão eu vou cair de costa. Gosto de pregar para a multidão. Deu chiadinhas. Gosto do fogo, do povo. Falei: ei, Jesus, ó a síndrome de Lúcifer aí se manifestando. Quero adoração para mim. Falei para ele: pois é, querido, o Senhor me deu um título de pastor. Pastor é fedido, ele tem cheio de ovelha. Ele anda rolando lá naqueles lugares, lá assim que as ovelhas dormem. Então é lá que eu gosto de ministrar a palavra de vida eterna. E se aprover e se agradar ao Senhor, eu também vou ministrar para multidões. Eu vou continuar sendo eu mesmo com a minha identidade. E não vou deixar passar uma oportunidade de ministrar a palavra. Se eu sei, faz o que você quiser. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu gosto de pegar a igreja cheia. Me chama para pegar para grupo pequeno, não que eu não quero. Eu, aleluia, glória a Deus. Deus usa até esse para ministrar o coração da gente. Eu fui ministrado aquele dia, graças a Deus pela vida dele, amém? Ele está aprendendo. Ele vai chegar lá. E Deus usou ele para falar comigo. Eu também estou aprendendo, eu também vou chegar lá, amém? Amém. Deus está usando a vida dele para falar com vocês também. Queridos, quer pregar a palavra? Prega. Não precisa esperar a oportunidade do microfone, não. Quem que Deus colocou lá no seu lado lá? Alguém que come de bandejão? Eu amava comer de bandejão quando eu trabalhava. Aí a gente senta com a mesa assim, com 4, 5, né? 6 às vezes. E ali a gente tem a oportunidade de falar das palavras de vida eterna. Às vezes você trabalha do lado de alguém o dia inteiro. Ali você tem a oportunidade de pregar e falar de vida eterna. E quando eu fiz seminário, eles colocavam a gente para pregar lá naquele terminal,
tímido, perdia ponto na matéria. E a gente tinha que subir no tamborete e pregar igualzinho o povo que a gente criticava. Porque a gente criticava assim, Deus me livre, desses pregadores de terminal de ônibus, que fica pregando e falando assim, você vai pro inferno, meu irmão! Parece que o professor de evangelismo teve um discernimento do nosso pensamento e das nossas críticas e colocou a gente para subir no tamborete e pregar. É chegado o reino dos céus, quem não aceitar Jesus, quando Jesus voltar, vai pro inferno. Quem vai aceitar Jesus aqui igual os malucos, cara? E Deus honrasse um monte de gente que aceitava Jesus com medo de ir pro inferno, querido, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Você quer pregar, prega, grita de altos pulmões, faça como o profeta, levanta cedo, escuta a palavra de discípulo, enche o seu coração de paz, enche o seu coração de palavra de fé, vai lá e grita para esse povo que tem fome, parte o seu pão, não fica esperando o microfone para você exercer o ministério, não. Insiste em tempo, em fora de tempo, em época favorável, em dia de seca, anuncia a palavra, prega o evangelho, exerce o seu ministério. Se um dia o Senhor quiser te dar título, Ele vai te colocar título, te pendurar de título, Ele vai te dar o título de pastor, de bispo, evangelista, apóstolo, apostila, sei lá de que mais o quê. Mas se não for, querido, quando você chegar naquele dia, tenha vidas para apresentar diante do Senhor. Você é capaz, você pode, você tem pão, sabe? Perseverar, partir o pão de casa em casa, tomar suas refeições com alegria, com singeleza de coração, um coração simples, sincero, alegre, conte as suas bênçãos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, eu já fui tão chato que vocês não têm noção quem meu marido aguentava. Eu era uma pessoa insuportável. Eu tinha um senso de justiça própria muito alto. Eu era uma pessoa muito, muito chata. E sempre Deus me trazia essa palavra aqui. Você pode ver que está rabiscada na minha Bíblia. Essa deve ser a terceira ou a quarta Bíblia que eu acabo com ela com gosto mesmo. Porque eu tenho umas 3 que eu uso. Mas de tempo em tempo tem uma delas a favorita, ela fica toda acabada, rabiscada e não presta mais. Presta nem para dar para quem não tem. E essa frase está sempre sublinhada, riscada, escrita, rabiscada em volta, contando com a simpatia de todo o povo. Hoje em dia, as pessoas crentes às vezes esquecem que crente ele tem que ser desejado como um aroma gostoso. Às vezes a gente chega perto de quem não crê, ele não pode fazer isso. Jesus mandou você falar que ele não pode fazer isso, Jesus mandou você eliminar a vida dele, como você faz? Contando com a simpatia de todo o povo. O que os vizinhos aqui pensam sobre essa igreja? Você já fez ato profético na vida da sua vizinhança? Amém. Estou falando da igreja, não, estou falando da sua casa. Amém. Seus vizinhos já viram você lá colocando a mão, gritando em altos pulmões lá, Senhor abençoe meu vizinho, a sua esposa, os seus filhos. Eu já morei perto de macumbeiro. Todo mundo tem temor de macumbeiro. Todo mundo. Macumbeiro tem um dia pela semana lá, não sei conforme lá o ramo lá que ele pratica, que ele sai. Ele sai falando assim, eu vou ter autoridade, não sei o quê, quem se levantar contra mim vai cair, vai quebrar a perna, vai perder os dedos. Se quiser jogando prato, nada, não comer, passa Covid. Um dia eu falei assim, quer saber do negócio? Uma macumbeiro está fazendo um ato profético conforme a fé dele. Vou fazer conforme a minha. Eu falei, pai, Deus falou comigo, nós temos que rodear o quarteirão. Ele abençoou 7 vezes, 7 dias sem parar, eu vou dar um grito igual o Josué. Meu pai falou, é mesmo, filha? Uai, não faz isso, falei, não estou querendo os companheiros da luta, não estou querendo fazer sozinha, não. Aí a gente saiu pelo quarteirão todo dia. Senhor, abençoa esse lugar, no último dia nós saímos gritando. Aí o vizinho lá, o dono da mercearia, chegou com meu pai e falou assim, bacana isso que vocês estavam fazendo, eu nunca vi crente fazendo isso, não. Fiquei emocionado quando vocês passaram perto da minha casa me abençoando. Fiquei emocionado. Caí na
simpatia de todo o povo. Qual que é a sua estratégia para ganhar o coração das pessoas? Põe perfume de Cristo na sua vida, estampa a tampa, deixa ele exalar. Deixa ele exalar. Não é tempo da gente viver sendo aqueles crentes inchados. Isso é bicho de pé, querido. Nós precisamos ser alegres. A alegria do Senhor é nossa força. Cada um dá o que tem. Se você tem bênção para dar, você dá bênção. Se você tem palavra profética, você profetiza. Se você tem palavra de alegria, você dá palavra de alegria. Se você tem ato de fé, você pratica a fé. Sabe? Vira para os seus amigos e fala para eles. Aquele que mais te critica, te chama de crente enjoado, um dia você fala para ele assim: você tem uma palavra poderosa. Sabe que eu sinto assim muito forte no meu coração e oro para que um dia as suas palavras ecoem os 4 cantos dessa terra com um trovão bradando sua cabeça e vai levar um susto. E ele vai tomar cuidado para ele nem amaldiçoar perto de você. Vai falar ali, tem algo diferente. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a gente se torna pai de multidões e mãe de multidões, não é só pelo nosso esforço, é pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que nos esforçar a praticar esse poder, mas a salvação vem como consequência da unção do poder de Deus nas nossas vidas. A Vanilda Bordieri tem um sambinha que eu amo cantar, que ele fala assim: quem olha pra você vai ter que dizer quem te viu e quem te vê. Quem te viu chorando, hoje te vê cantando. Quem te viu sofrendo, hoje te vê vencendo. E aí vai um monte de promessa. O mundo tem que nos ver como fonte de alegria, de vida eterna, querido, dia a dia. O Senhor vai acrescentar aqueles que vão ser salvos. Eu sou a única que vejo essa igreja pequena. Tem mais alguém aqui visionário que olha para cá e fala assim: ó, eu vou ser pai de multidões e mãe de multidões. Sabe por que tem igreja gigante, gente? Porque tem gente que tem essa visão, não crê na visão, Deus voa. Porque o poder é dele, começa a trabalhar e não esmorece, batalha. Sabe, um dos maiores pregadores dos últimos tempos demorou 8 anos para ganhar uma vida. Sabe, 8 anos aprendendo como é que fazia. Quando ele aprendeu como é que fazia, não tinha mais ninguém. Hoje é uma das maiores igrejas do mundo, a igreja na China, a igreja pensada pela obra desse homem. Sabe, um lugar de idolatria, de feitiçaria, um lugar de repressão política e religiosa. Sabe, a gente tem que acreditar. Se você chegar amanhã e falar: não. Sabe, eu estava falando testemunho do meu primo, agora eu vou contar um bom da minha prima, a irmã dele. Ela é desse tamanhozinho assim, ó, coisa mais bonitinha. Ela parece uma bonequinha. É tão bonitinha, ela fala assim: as minhas discípulas, a minha líder. E ela vai falando, e esses dias a gente estava lá, eu dormi no quarto dela, né? E ela falou assim: prima, eu li um negócio aqui na palavra em 1 Coríntios, mas eu não entendi. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais imaginou o que o Senhor tem preparado para nós. Aí ela disse que leu aquilo, alguém falou e ela foi pesquisar. E aí ela continuou lendo e fala assim: quem conhece os segredos de Deus? A não ser o Espírito Santo de Deus. Aí ela falou assim: prima, eu não entendi. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem acesso aos segredos revelados do coração de Deus. A vida de intimidade com o Senhor vai nos revelando os desejos do coração do Senhor. E aí a gente começa a orar de acordo com a vontade de Deus, e a gente começa a receber dessa vontade de Deus. E tem sido assim na minha vida. E aí ela começou a testemunhar e falar assim: quando eu não tinha Jesus, parecia que ela tem 40 anos, eu só tenho 19. E ela começou a testemunhar e se encheu do poder de Deus, e falava, e é muito bom. Naquele dia nós nos reunimos ali no quarto, minha tia estava doente, e ali a gente começou a falar da palavra. Meu tio abriu a palavra lá em Deuteronômio 28 e começou a chorar, quebrantar, e ela falou de novo do testemunho dela, e a gente começou a louvar a Deus, né? E ela falou assim: eu estou nas nuvens, porque aqui na minha família o povo estava todo desanimado, eu tenho orado, eu tenho visto, e até o mundo vai muito bem, e vai ser bênção, e tal. Queridos, ela só tem 19 anos. Sabe, eles moram numa chácara. Igual eu falei para vocês, na minha geração não chegou um centavo das riquezas da família.
Mas chegou a salvação do Senhor. Ela está fazendo um estágio lá no Hospital Sara. Sabe, ela estudou numa das melhores faculdades. O Senhor abriu as portas para ela de uma maneira tal. Sabe, teve um ano que ela estava precisando dos materiais escolares, era R$2.000, é muito dinheiro. Deus levantou uma pessoa íntegra, que só amaldiçoa, que fala mal. Essa pessoa chegou nela e falou assim: ó, tá aqui o dinheiro dos seus livros, porque eu gosto muito de você. Caía na graça, na simpatia do povo. Sabe, até o ímpio pode te abençoar. Sabe, todo mundo pode te abençoar. Quando você olhar para alguém, você pensa assim: aquele ali é um abençoador também. Eu tenho algo para dar para ele, ele tem algo para me dar, e eu estou pronto para receber. Sabe, eu vou cair na graça, eu vou cair na simpatia. Dia a dia o Senhor vai acrescentar os que creem. Se você começar a profetizar aqui, essa igreja vai ser pequena. Nós vamos largar as paredes, nós vamos largar as fronteiras, nós vamos ganhar pessoas para eles. Não importa, tem uma igreja gigante ali, tem outra igreja grande gigante lá não sei aonde, que essa aqui também seja, queridos. Quando vier reclamar para Moisés e vier fofocar para ele, sabe, falar para Moisés assim: ah, tem que uma lei ali profetizando. O que Moisés falou? Deixe de profetizar, quiser ler que todos fossem profetas. Não tem boteco em cada esquina, querido. Tem que ter igreja em cada esquina, sabe? Tem que ter restauração de famílias em cada esquina, sabe? Tem que ter alguém com a palavra profética, com o arauto do Senhor em todo lugar. Jesus está voltando. Tem uma multidão de pessoas sedentas, famintas, criadas à imagem e semelhança do Deus vivo, esperando por você para ser profetizado, para alcançar a salvação. O Senhor vai usar você como instrumento, você como vaso útil, você como canal de bênção, você como perfume, aroma suave do Cristo Jesus. É você que Deus quer usar para ser pai de multidões, para ser mãe de multidões, para alcançar gerações, para quebrar as cadeias, para quebrar o jugo. Amém? Deus é tremendo. Fica de pé, vamos começar a oração. Eu creio que há pessoas no nosso meio que têm grandes sonhos ministeriais. Pessoas que já pensaram assim: se eu pudesse, eu fazia isso aqui. Pessoas que deitam a sua cabeça para dizer à noite e começam a imaginar como elas fariam certas coisas. Eu quero falar para você que esses sonhos não são seus, não. São sonhos de Deus. Às vezes Deus quer usar você como Ele está usando a minha prima. Minha prima está estudando lá na UNB. E lá na UNB, ela implantou um pequeno grupo de oração, acho que eles chamam de célula lá, com certeza. Toda semana eles se reúnem para orar. Ela começou com algumas amigas. E aí esse final de semana passado que eu estive lá com eles, ela estava muito feliz. Porque uma amiga que ela tem criado na vida dela há mais de um ano, tem amor, tem paciência. Foi com ela para o encontro jovem que eles tiveram. Começou do nada. É 20 minutos que eles têm de lanche, no intervalo entre uma aula e a outra. Ela começou um grupo. Ela começou sozinha, e orou sozinha, e orou sozinha. Ela falou para mim que por 3 meses ela orava sozinha, por 15 minutos. Depois começou a chegar mais um e outro. E ela falou: e o incrível, prima, que às vezes o que chega não é o que já é crente, não. É o descrente que te vê lá sozinho orando, você cai na graça dele, ele chega para te ajudar. Porque o crente te critica e fala: aqui não é lugar para isso. Querido, todo dia, toda hora, todo minuto, todo instante, todo tempo, sem parar, é hora de viver milagre, é hora de vida eterna, é hora de partir o pão com quem tem fome. Aonde o Senhor te colocou, Ele te colocou para fazer diferença, para ser pai e mãe de multidões, para tocar muitas gerações, para ser pai e mãe espiritual, para ser Arão e Ur na vida de Moisés. Onde o Senhor te colocou, Ele colocou sobre você uma unção, uma
conhecer seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pedi ao Pai pra conhecer seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pensei que eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar, pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração gritava: filho, eu quero perdoar, filho, eu quero restaurar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou o pai. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou o pai. Feche os seus olhos. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Você vai ministrar sobre a sua vida. Você vai começar a orar agora. Você vai começar a declarar todas essas promessas de Deus da igreja sobre a sua vida. Você vai começar a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar. Você vai ser portador de boas novas de salvação. Comece a profetizar. Você vai ver milagres do Senhor e vai viver milagres do Senhor. Há uma promessa, querido, sobre nós. Que os milagres vão acompanhar aqueles que creem. Os milagres vão acompanhar a sua vida. Quando disserem para você: ali está o Senhor e Ele está operando milagres, você não vai precisar correr para lá desesperadamente. Sabe, porque onde você estiver, ali o Senhor vai honrar o toque das suas mãos. Ali o Senhor vai honrar a palavra dos seus lábios. Ali o Senhor vai honrar a autoridade dos seus pés formosos. Porque está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Oh, Calabarabaxone, Cantalabarabasuri, Cantalabarabasuri. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um. Pai, o Senhor não chamou nenhum crente de banco. O Senhor chamou uma multidão de discípulos. Discípulos do ID. Discípulos, Senhor, para viver milagres. Povo santo, remido, redimido, com autoridade para resistir o diabo até ele fugir de nós. O Senhor chamou uma igreja santa, separada, lavada, uma igreja ungida. Oh, larabaraxi, canta labaraba, labachore, canta labarás, reda labaraba, labachore, canta lemanás, canta lamanás, reda labaraba, labachore, canta lemanás, canta lamanás. A igreja que dá o poder, porque quanto mais dá, mais o Senhor acrescenta.
Aleluia. Quero estar aqui convidando o irmão Marcos Mendes, que estará louvando o Senhor, a missionária Simone, que estará orando pela oferta nessa manhã. Gostaria que os obreiros colocassem os seus braços aqui na frente, lá no fundo, por favor, para que nós possamos dar continuidade no culto. Tem muitas bênçãos ainda para acontecer nessa manhã. Amém? Simone. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, vamos agora ofertar, entregar nossos dízimos. Eu acho que é um momento em que nós exercemos a nossa obediência, a nossa gratidão, a nossa fidelidade e a nossa reverência. Então, quem vai louvar? Quem vai louvar? Marcos. Marcos vem. Aleluia. Cumprimento todos com o Pai Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o momento que o Senhor me abençoou essa semana. E o autor desse hino é o Espírito Santo de Deus. Deus me ama. Stop.
teu amor me alcançou, aleluia. O teu amor me alcançou. Deus me ama. Mais uma vez para ser selado, aleluia. Deus me ama. Deus me ama. Teu amor me alcançou. Teu amor me alcançou. Deus me ama. Louvado seja Deus, agradecemos a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, de infinita glória, misericórdia e amor, novamente na tua casa, Pai, na tua palavra, e tendo condições, Senhor, de retribuir em parte as tuas bênçãos, Senhor, através desses dízimos. Nós colocamos dízimos no presente, ofertas, pedimos, Senhor, multiplique, Senhor, cada vez mais. Olha, nós podemos, Senhor, neste momento, Senhor, estar aqui, ofertando, dizimando, que eles possam fazer. Ó Senhor, nós estamos sempre, Senhor, estamos com o coração agradecidos a Ti, Senhor. Aleluia. Queremos aqui agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus pela vida da pastora Lúcia, que nos alimentou nessa manhã no canal de bênção. E no início eu falei rapidamente sobre a condição que Deus me deu. O Senhor, pela sua misericórdia, me revelou. Nós falamos muito, Senhor, eu quero estar na brecha, me coloca aqui e tal. E eu comecei a orar ao Senhor dessa forma. E o Senhor me mostrou com muita clareza que para nós estarmos na brecha do Senhor, é o seguinte: ali tem um espaçozinho muito pequeno. Então são momentos de dores que nós estamos passando, e aí a gente levanta para interceder por outro. Você esquece a sua dor e entra naquela brecha. Quando você entra naquele lugarzinho bem pequeno, a luz, a glória, o poder do Senhor vai passar por aquele lugar, passar por você e ir no alvo. Amém? Então você tem que lembrar disso. Todas as vezes você coloca ali e fica quietinho. Sabe quando você vai tapar um buraco? Você vai e coloca alguma coisa para selar aquilo? É assim que é a brecha do Senhor. Nós entramos naquela rocha, naquele espaço, na rocha que é Cristo, ficamos ali quietinho e nos anulamos para que a glória do Senhor passe por nós e alcance o alvo. Amém? Deus fez isso hoje através da pastora Lúcia. Deus recompense pelos seus passos. Em nome de Jesus, toda a sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero convidar o pastor Júlio para estar aqui dando os últimos avisos e nos despedindo na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lembrando que hoje 6 horas nós temos nosso culto, é 6 horas, né? 6 horas, então traga alguém, nos convida, né? Como a pastora hoje falou, às vezes você não consegue falar, mas chama, atrai a pessoa, né? Fala para ela vir hoje aqui na igreja. Então com certeza, se você buscar aí na tua memória, você vai lembrar de alguém para estar convidando, para estar vindo na igreja hoje. E dessa maneira você vai estar de repente transformando a vida de alguém. Amém? Glória a Deus. E o culto, quinta-feira, nós vamos começar a campanha Profetiza aos Vossos Secos. Então vai ser nessa quinta. Então começa a profetizar, começa a declarar esse vale de ossos secos. Às vezes está o seu casamento, às vezes a sua vida, a sua família, a sua vida financeira. Então começa a profetizar, começa a declarar isso. E você vai ver a grande transformação, a mudança que Deus vai trazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos, tem mais algum aviso? Eu creio que não. O café da manhã, tem o café da manhã, então, delicioso ali, nós vamos estar tendo um momento de comunhão ali, né, e vai ser uma grande bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, então. Deus de poder, nós te louvamos, te damos graças, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão maravilhosa, por essa escola tão
possa estar levando e conduzindo cada um em segurança e paz ao seu lar. Dá uma semana de bênção e de vitória. Abençoa o culto logo mais à noite, que uma unção poderosa venha ser derramada. Nós possamos ver, ó Pai amado, um encerramento com chave de ouro, meu Deus, como a tua palavra diz, ó Pai querido, o melhor os deixa para o final. Nós te pedimos, Pai, abençoa as mãos que prepararam essa festa, meu Deus, cada um que participou, foram dezenas de pessoas, ó Pai, o café da manhã, que o Senhor possa recompensar, abençoar de uma maneira poderosa a cada um que contribuiu, em nome de Jesus. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor, agradecidos a Ti, ó Pai, por tudo. Pedimos agora a bênção, a graça, o favor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família. Pai, prepara-nos, Senhor, que nós possamos trazer alguém nesta tarde, alguma vida, meu Deus, para ouvir a Tua Santa Palavra. Abençoa os visitantes, Pai, que pelo menos 30 visitantes, ó Pai, venha nesta noite, Senhor, ouvir a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa esta cidade, meu Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja e permaneça sobre a vida de cada um, a família de cada um, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Abraça para as 5 pessoas. Diga que Deus abençoe você, um dia abençoado. Não esqueça a palavra que você ouviu nessa manhã.